Muito obrigada por esse bate-papo, né? É sempre um prazer. Eu gosto muito de receber os colegas, porque a gente faz uma coisa muito especial na vida das pessoas e o nosso encontro com nossa cliente é num momento muito difícil da vida dela. Você trata câncer, eu trato câncer, né? Nós tratamos mulheres, né? Você tem uma pegada, você se concentra muito em tumores, no tratamento clínico dos tumores ginecológicos, né? Leandro Apolinário, muito obrigada, bem-vindo. Então, conta aí um pouquinho da sua vida nesse meio aí. Yolanda, eu que agradeço o convite. É uma honra para mim poder participar do seu programa, né? Saúde Mulher. Obrigada. Já me coloco aqui à disposição para próximos convites. E como você falou, é um desafio. Eu como oncologista, você como oncoginecologista e cirurgiã, tratar pacientes e mulheres, né, boa parte das vezes jovens, em idade reprodutiva, com alguns tumores ginecológicos. E todo o desafio daquilo que a gente sabe muito bem, cirurgia, quimioterapia, radioterapia, problemas relacionados à estima, à vida, qualidade de vida, sexualidade, hereditariedade, trabalho. Então, essa jornada do cuidado da paciente oncológica, especialmente a paciente oncológica com câncer ginecológico, câncer de colo do útero, do endométrio, do ovário, que são os mais comuns, os mais prevalentes, né? É um desafio na nossa jornada e na nossa vida. Uhum. Leandro, na medida que eu vi que as duas áreas, pelo menos na década passada, as duas áreas da medicina que mais avançaram nos resultados, que mais avançaram foi a neonatologia, tá? E a oncologia. E claro que aí a gente tem um boom de drogas novas chegando, né? Depois do advento do genoma, né? Da descoberta do programa genômico, né? Então a gente está avançando cada vez mais porque a gente está encontrando endereços de genes que tem, né? Que está por trás do evento, do início, né, dos tumores. E isso é uma jornada impressionante, porque cada ano que passa a gente se surpreende mais e mais e mais com os avanços, né? Eu tenho uma história para contar de quando eu era acadêmica. Eu lembro muito bem que uma paciente jovem, 25 anos, chegou com uma tumoração muito grande no abdômen e tal. E meu professor na época disse: minha filha, deixa eu dar um conselho para você. Vá morrer em casa, que você não tem nem 6 meses. E aquilo dali era um impacto muito grande. Eu era estudante, é um impacto muito grande. Quantas vezes na nossa vida profissional, quantas vezes você disse uma coisa dessa natureza, quantas vezes eu disse, né? Então, assim, a gente evoluiu a um ponto que a gente nunca deixa de fazer pelo paciente oncológico, né? Mesmo na presença dos tumores avançados ao diagnóstico. Isso é muito frequente no câncer de colo de útero, né? Os cânceres de ovário, que são muito silenciosos, né? Mas a gente tem sempre uma forma de melhorar, né, esse impacto que a doença tem sobre o paciente, né? E a gente tem esse desafio cada vez mais porque a gente tem muita gente jovem com câncer, né? Então, eu estou tratando paciente com 33 anos com câncer de endométrio, 49 câncer de endométrio, que a gente não via isso no passado. Você tem percebido essas mudanças? Sim, Yolanda, com certeza. E como você falou da sua fala inicial, né, dos anos 2000 para cá, né, quando a gente, né, nós médicos, cientistas, conseguiram mapear o nosso genoma, né, através do projeto Genoma Humano e depois através de alguns projetos particulares que eram direcionados para cada tipo de tumor,
a gente conseguiu mais ou menos entender como são esses tumores genética e genomicamente. E com esses dados, hoje a gente consegue, de certa forma, utilizar esse dado da genética do tumor em alguns estudos clínicos e trazer tratamento para algumas dessas pacientes que têm algumas dessas ativações ou dessas alterações, mutações em alguns desses tumores. Mas, na verdade, não só nos tumores, né? Quando a gente fala que a genética pode trazer benefício para paciente que tem câncer, ela pode trazer porque isso pode impactar no tratamento dela. Hoje a gente tem inúmeras drogas, tratamentos que utilizam-se exatamente do resultado de alguns testes genéticos. Se o paciente tem alguns que nós chamamos de biomarcadores positivos, ela pode fazer uso de alguma determinada medicação. Mas também tem aqueles casos em que a paciente pode ter uma alteração genética que foi adquirida desde a infância, que é uma parcela significativa dos tumores ginecológicos. E quando a gente fala, por exemplo, em câncer de ovário, digamos, 15 a 20% das pacientes com câncer de ovário, por exemplo, tem uma alteração genética que ela herdou do pai ou da mãe, por exemplo. Quando a gente fala de câncer de endométrio, isso também é verdadeiro, em torno de 5 a 10% das pacientes podem ter alguma alteração genética que herdaram ou do pai ou da mãe, enfim. Então, hoje a gente tem a possibilidade de utilizar a genética tanto para prognosticar o paciente, digamos, olha, essa paciente que tem essa alteração, essa doença ela pode responder muito melhor a esse tratamento específico, porque ela tem essa alteração, e também a gente pode utilizar essa alteração genética para rastrear os familiares, por exemplo, pai, mãe, irmãos, filhas, e evitar que essas pessoas, esses familiares do primeiro, segundo e terceiro grau, porventura possam ser diagnosticados no futuro com algum câncer, que a gente chama de prevenção primária, né? A gente tem a informação, sabe que determinada pessoa tem aquela alteração, então a gente pode agir no sentido, no intuito de impactar ou de diminuir o risco daquela paciente ter alguma chance de algum tipo de câncer no futuro. E a gente tem casos clássicos, né? Muitos aí falados na mídia desde de alguns 10 anos atrás, o caso da famosíssima atriz americana Angelina Jolie, foi o caso que mais impactou na época, se não me engano, 2009, 2010, aproximadamente essa época aí, e aquele caso dela chamou a atenção na mídia mundial para a possibilidade e a necessidade de que a gente tinha que discutir esse tema e de que as pacientes poderiam fazer o teste genético caso houvesse indicação, e nesse caso elas também pudessem se beneficiar de alguns procedimentos, como eu acabei de falar, que poderiam reduzir o risco delas de ter câncer ao longo da vida. E reduzir drasticamente. Né? No caso da mutação que ela tem, né, eu lembro do impacto disso, como, né, a gente sabe que a cancerofobia, ela está presente, ela existe. E quando tem uma notícia dessa, eu lembro como a gente começava de repente, nos consultórios, a clientela atacada, olha, eu quero tirar as 2 mamas, eu quero tirar... Calma, não é assim. Mas a gente estava muito longe do que se estava fazendo, por exemplo, na Europa, tá? No Instituto de Tumores de Milão, estava completamente diferente. Então, era inadmissível pensar em fazer mastectomia profilática aqui no Brasil. E a gente vai avançando devagarzinho, porque a gente tem que avançar conforme o SUS consiga abraçar aquela causa, não é verdade? E a gente, foi todo um aprendizado, né? Como descobrir essas pacientes, em quem é que eu posso indicar, em quem eu não vou estar fazendo malefício, porque o médico tem as pacientes, às vezes, eu quero tirar meu... Não pode, porque você não tem indicação. Não tem indicação. Mas ele é meu, eu tiro quando eu quiser. Não é bem assim. O médico é que domina o malefício que ele pode estar causando com a ferramenta de trabalho que ele tem. Então, não é bem assim. E aí, hoje, a gente consegue já estar num patamar onde a gente sabe mais, né? Onde a gente pode fazer as cirurgias profiláticas. É o caso da esterectomia. Então, vai muito para mim, mulheres com mutação detectada, diagnosticada, e que
existe uma indicação formal, então a gente sabe, pela literatura médica, que a gente ali está fazendo um benefício, tá? Então, mulheres com síndrome de Lynch, até que ponto que a gente pode, né, indicar que idade, em que momento da vida dela é que a gente indica uma esterectomia profilática e a gente tem um salvaguarda de que a gente está conscientemente fazendo benefício, porque aquilo tem um impacto de redução de câncer para ela de 90%. Então, ela tem uma chance de, ao longo da vida, uma chance de 80%, é muito alto, de desenvolver câncer naquele órgão, né? Então, fica bom assim. Só que assim, mulheres jovens com câncer de mama na família, do nada apareceu uma mulher com 30 anos de câncer de mama, aquilo acende um alerta, né? E a gente, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente pode saber, né? Como é que a população pode ser orientada e educada para, nesse momento, né? Quais são os casos que chamam a atenção para aquela família, para saber que eles, né, têm uma indicação de pesquisar gene. Conta aí. Essa pergunta é fundamental. É como você falou, né? Eu acho que a gente tem que propagar e disseminar informação que seja certa e adequada para a paciente no momento certo e adequado da vida dela. Quando a gente fala de tumores ginecológicos, por exemplo, câncer de ovário e do endométrio, que é aquela parte mais interna do útero, né? Aí a gente pode dizer com toda certeza que todas as pacientes que têm um diagnóstico, seja de câncer de ovário ou câncer de endométrio, têm que fazer avaliação genética, todas. Quando a gente fala de câncer de mama, isso é praticamente certo também que todas as pacientes com câncer de mama, especialmente ser menores do que 60 a 65 anos, também fazer avaliação genética. Teve um dado bem recente agora da Sociedade Americana de Oncologia, que há 2, 3 meses atrás, que mostrou uma recomendação, na verdade, da Sociedade Americana de Oncologia, recomendando que mulheres com câncer de mama, independente do tipo de câncer de mama, com menos de 65 anos de idade, todas elas façam um teste genético. Então, veja só, estamos falando de câncer de mama, todas as mulheres com menos de 65 anos de idade, câncer de ovário, todas as mulheres que têm esse tipo de tumor, independente da idade, câncer de endométrio, que é um tipo interno uma região interna do útero. Então, assim, todas as mulheres, independente da idade e da história familiar. Então, assim, a genética hoje praticamente está permeando todos os aspectos da condução da paciente, seja no sentido de orientar ela a fazer o teste genético e investigar alguma alteração genética de uma síndrome hereditária, que aumenta o risco dela e dos familiares delas de terem câncer, ou seja, no sentido de direcionar aquele teste genético que veio positivo, por exemplo, para algum tratamento específico para aquele tumor que ela tem. Hoje a gente tem drogas inúmeras, né, já aprovadas para o tratamento do câncer de mama, do câncer de ovário e do câncer de endométrio, que a gente só faz se a paciente tiver algumas dessas alterações específicas, seja no sangue dela, né, ou seja no próprio tumor. No próprio tumor. A gente tem, já adotou, tanto no serviço público que a gente trabalha, como no serviço privado que a gente trabalha, tal. A partir do momento que a gente faz uma esteroscopia para investigar a cavidade uterina, né? E a esteroscopia, claro, tem lá as indicações. Quais são elas? Pacientes que sangram, a paciente já está menopausada há pelo menos 2 anos ou mais de 2 anos, e ela volta a ter sangramento genital. Então eu fico batendo na tecla, que é muito comum a paciente dizer assim, olha, eu voltei a menstruar, calma que isso não é uma menstruação, calma lá. Isso não é uma menstruação. Então, deixar bem claro que mulheres que sangram, que estão na menopausa, que sangram, não chamam de menstruação. Então, tem que dizer que é um sangramento genital a esclarecer. E a gente vai pesquisar. Uma das ferramentas importantíssimas, que é o padrão ouro, é a esteroscopia. Então, eu faço esteroscopia, minha equipe faz esteroscopia, porque é quase que mandatório para quem faz. Quem trata câncer ginecológico, quem é ginecologista ou oncológico, ele precisa fazer. Uma ferramenta importante. Dá o diagnóstico de cavidade, sabe, a esteroscopia permite que a gente escolha o local
que a gente vai querer aquela biópsia para ser mais representativo. A partir daí, a gente já pede, tá? Pesquisa de marcadores de genes desregulados na própria imunistoquímica. Ali a gente já vai qualificando o paciente. E aí, a partir disso daí, a gente consegue abrir um leque de possibilidades. Naquele momento, a gente começa a destrinchar. Essa paciente tem mutação, não tem mutação? A partir daquele resultado, se ela vai responder ao tratamento clássico, padrão ou não, né? E se a família, os descendentes, as filhas, as irmãs, tem uma possibilidade de terem tal mutação. Então, você vê, é uma coisa simples de fazer, porque pega lá na origem de tudo, quando a gente vai começar a investigar, vai fazer a biópsia do endométrio, então a gente nem tratou essa paciente ainda. Então, a gente já está com todas essas informações. Você, né? Já utiliza essa... Para fazer esses testes. Exatamente. Só que aí a gente no Brasil não tinha nem o que muito fazer, porque a gente não tinha drogas. Hoje a gente já tem drogas que essas pacientes, por exemplo, com câncer de endométrio, com mutação, que a gente sabe que vai ser aquelas pacientes que não vão responder direito ao tratamento, né? Alguns tumores com a característica bem agressiva, que cedo está cheio de metástase, a paciente que tem uma recidiva muito agressiva, a gente faz tudo certinho, a cirurgia com imagem muito boa, os linfonodos todos negativos, com menos de 1 ano a paciente pipoca com doença, né? Então, assim, a gente não sabia direito o que fazer com essas pacientes, hoje já tem droga certa para isso, é verdade? Verdade, com certeza, Yolanda. E aí, falando especificamente desse tipo de câncer, né, que é o câncer de endométrio, né? O ano passado para cá, de 2023 até agora, 2023 especificamente foi um ano bem rico em dados novos, em estudos novos e aprovação de novos tratamentos para o câncer de endométrio, né? Então, o que a gente fazia de tratamento atrás, há 20, 30 anos atrás, que era basicamente quimioterapia ou hormonioterapia, hoje até a gente faz, mas faz às vezes num cenário um pouco mais tardio, né? Então, quando a gente diagnostica, por exemplo, hoje, como você falou, uma paciente que tem um câncer de endométrio e que esse tipo de câncer de endométrio tem alguma alteração genética, digamos, e algumas alterações específicas, como você falou, por exemplo, a síndrome de Lynch, ou tem uma alteração chamada mutação num gene chamado P53, digamos, a gente sabe mais que esse tipo de tumor ele pode responder melhor à imunoterapia junto com a quimioterapia, por exemplo. Isso é importante. Esses dados novos mostraram que o que há 20, 30 anos atrás a gente tinha muito pouca resposta. Boa parte das pacientes, como você falou, começavam o tratamento, em pouquíssimos meses a doença piorava. E tratamentos, às vezes, sem fornecer qualidade de vida para elas. Então, hoje a gente consegue fazer, ainda manter, por exemplo, a quimioterapia, mas em combinação com a imunoterapia. Então, a gente tem 2 mecanismos de ações diferentes para um tipo de tumor, que às vezes recebe aquele nome de tumor, mas ele, molecularmente, ele é bem diferente entre si. Né? Então, né, a gente tem isso, né? Ainda tem isso, a gente tem que separar quais são os subtipos daquele tipo de tumor de endométrio e ver quais os que vão responder melhor a uma coisa ou outra, quimioterapia, imunoterapia, ou uma outra terapia, por exemplo, como, digamos, hoje a gente tem, já em fase de ser aprovada aqui no Brasil, nos tumores de endométrio, de ovário e de colo de útero, uma medicação específica para aqueles tumores que a gente chama de HER2 positivo, que é aquela mesma molécula que a gente usa no tratamento do câncer de mama. Uhum. Então, assim, isso de poucos anos para cá, de 1 ano e meio, 2 anos no máximo para cá, todos esses dados foram incorporados. Então, como você falou, é o que a gente chama de medicina de precisão. A gente pega o dado clínico da paciente, como você falou, a gente pega a esteroscopia, avalia o melhor lugar onde tem aquela doença, o volume da doença, o tamanho da doença, aliado aos dados da paciente, comorbidades, idade, condição física dela para fazer um tratamento oncológico
e a parte genômica. Genômica, junta tudo isso. Perfeito, com as características clínicas da paciente, com aquele, digamos, o tamanho da doença que você viu, você diagnosticou com a sua esteroscopia ou com a sua cirurgia, e as características genômicas daquele tipo de tumor. Então a gente junta tudo isso, leva em consideração e proporciona uma terapia ou um tratamento alvo direcionado, específico, né? Especializado, né? O que a gente chama de medicina de precisão personalizada. Isso mesmo. A gente nota que a gente está fazendo cada vez menos cirurgias agressivas. Porque um tumor desse, quanto mais e bate, quanto mais agressivo, mais ele é diagnosticado de uma, assim, já mais infiltrativo fora do útero. Por exemplo, ela vai ser considerada como uma paciente de eleição para um tratamento sistêmico, tá? Mas na medida que os tratamentos sistêmicos eles vão avançando, né, e a gente respeita essas possibilidades, agredindo menos a paciente nas cirurgias. Porque houve um tempo, nossa senhora, a cirurgia de Wertheim. A cirurgia de Wertheim tem o quê? 120, 130 anos. É uma das cirurgias mais bonitas que temos em oncologia. Hoje ela é utilizada muito para câncer de colo de útero. Naquele tempo, lá atrás, nem se fazia bem a distinção do que era câncer de corpo uterino, que é muito representado pelo câncer de endométrio hoje, e o câncer de colo de útero. Muita gente não sabe que eles têm origens diferentes, e quando se junta, né, na criancinha em formação ainda no ventre da mãe, quando se junta colo de útero com o chamado corpo uterino, eles viram um órgão só, né? Por isso eles são. Quando tem a doença oncológica neles, eles têm uma via de disseminação completamente diferente, o tratamento é completamente diferente. Isso é uma coisa interessante, né, Yolanda? Quando a gente está, às vezes, no consultório, no ambulatório, aí a paciente chega para a gente e diz, doutor, eu tenho um diagnóstico de um câncer de útero, mas, espera aí, a gente pode ter ou um câncer no corpo do útero, que, como você falou, é o câncer de endométrio, mais representado por esse tipo, ou um câncer do colo do útero. Apesar de de estarem localizados no mesmo órgão, mas os tratamentos são completamente diferentes. Porque as vias de crescimento e de disseminação daquele tipo de doença é completamente diferente, né? E tem uma biologia completamente diferente, né? Isso é uma coisa que é muito comum, Yolanda, muito comum. As pacientes chegam, não, doutor, a minha mãe teve um tumor do útero, principalmente a gente que faz essa parte de avaliação genética. Isso. Por quê? Porque os tumores do colo do útero, a gente sabe qual a causa básica, mais de 90% deles é infecção pelo HPV. Exato. Mas os tumores do corpo do útero, representado pelo endométrio, tem um background genético, genômico muito forte e importante. Então isso é bom, né? Eu digo até para toda paciente, se você vai para uma consulta, leve o resultado da sua biópsia ou da biópsia do seu paciente para a gente saber detalhadamente de onde foi, qual foi o sítio de origem daquela lesão, né? Porque isso aí a gente também considera não só no útero, mas na mama, por exemplo, né? A mama tem inúmeros tipos de câncer, câncer de mama triplo negativo, receptor de estrógeno, HER2 amplificado. Então, sempre eu digo para o paciente, quando vai fazer uma consulta de aconselhamento genético, leve todos os documentos e resultados de laudos e biópsias seu e, de preferência, também dos seus parentes. E, por sorte, e por conta dessa demanda, as famílias estão compartilhando mais, né? Mas lá no passado, quem tinha câncer escondia que tinha, né? Então, hoje, em benefício dos seus descendentes, tem que abrir o jogo, dizer assim, eu tenho isso, estou tratando isso. Então, as famílias estão compartilhando mais esse tipo de informação, fica mais fácil para a gente, né? Na primeira metade do século passado, se tratava igual. Não se sabia dessa diferença, dessa distinção, e se tratava tudo do mesmo jeito e tudo mais. As coisas foram melhorando. Meu mestrado eu fiz exatamente avaliando a importância de fazer em todas as pacientes com câncer de endométrio, eu estou falando de 2003, né? Toda paciente com câncer de endométrio, se faríamos ou não a linfadenectomia total para todas elas.
né? Foi no tempo que começou-se a ver que tinha uma distinção. E internacionalmente já se apontava para a necessidade de fazer uma separação. Mas a gente não sabia ainda entender o tipo histológico, qual seria para fazer e para não fazer e tudo mais. E eu lembro que um médico antigo, gostava muito dele, conversar com ele em plantão e tal. Aí ele chegou e disse assim, mas você é tão inteligente, vai fazer mestrado num câncer velho tão safado, que a gente trata com progesterona. Aí o que é isso? Homem, deixe de estar... Isso é muito antigo. 2013 é logo ali, né? 20 anos atrás, mas hoje a gente está praticamente num cenário completamente diferente, né? Aí eu disse, que coisa é essa? Com progesterona? Que coisa antiga, não sei o quê. Acontece que, como boa parte desses tumores, os bonzinhos, né? Eles têm receptor de progesterona, receptor de estrogênio, então a ginecologia tascava progesterona e segurava a doença por um tempo, né? E aí achava-se que estava tratando. Ah, a doença voltou. Não, ela estava bloqueada. Ela estava bloqueada, né? E aí eu vim explicar para ele, não, uma parte desses tumores, e eu lembro que eu disse assim, 1 em cada 10 desses tumores é extremamente agressivo, é pior que tumor de ovário, só que aquilo o especialista sabia, né? E eu já era especialista na época, mas boa parte da população não, e nem a própria medicina, né? Era só, a gente conhece esses dados quando a gente está antenado com o que está acontecendo com esse conhecimento, não é verdade? E assim, muita coisa mudou de lá para cá. Eu, graças a Deus, não tenho visto mais a ginecologia tratando isso daí com progesterona. Hoje a gente está levando de uma maneira geral muito a sério e a gente tem que mudar. E assim, por onde eu passo e onde eu trabalho, eu já oriento já o pessoal da esteroscopia a já mandar uma amostra separadinha para fazer imunistoquímica, porque quanto mais, se o doutor patologista não tiver que desparafinizar, né? Então, já que a gente, pela esteroscopia, a gente já sabe, tá? Se é câncer ou não, a gente não sabe o tipo. Porque tem a atipia vascular que a gente vê lá na esteroscopia, né? Tem a fragilidade, né? O câncer não tem as fibras intercelulares, então ele não tem uma consistência firme, né? Ele se fragiliza com muita facilidade, diferente do tecido normal, que tem a nossa elasticidade, que tem, ou seja, o câncer não tem o colágeno, por exemplo, não tem, ele se parte com muita facilidade. Lá na esteroscopia, a gente consegue fazer tudo isso, ver necrose, detectar necrose, a atipia vascular, qual o grau de agressividade daquela atipia vascular, tá? Dados de infiltração, então já dá para ver muita coisa pela esteroscopia. E aí já, gente, fez a esteroscopia, bola cantada, né? É uma neoplasia infiltrativa, manda uma amostra para o patologista fazer imunistoquímica, a gente já pede aquele painel, né? É obrigatório hoje que quem faz esteroscopia peça esse painel. Obrigatório. Né? Do ponto de vista de classificar que tipo de câncer é esse, né? Do ponto de vista de rastreamento genético também, né? Todo câncer de endométrio ele tem que fazer alguns marcadores nessa imunohistoquímica obrigatórios. O receptor de estrógeno é um deles. As enzimas do parasíndrome de Lynch, né, também é outro deles. O P53, como a gente falou também. Então, isso serve para a gente classificar o tumor, né, dizer para ele, olha, esse tipo aqui talvez é mais agressivo ou não do que esse, talvez esse aqui precise de um tratamento diferenciado ou mais, digamos, um tratamento que nós chamamos de multimodal. Talvez esse tumor aqui precise de um tratamento com químio, rádio e braque, e aquele só precisa cirurgia, por exemplo. Isso mesmo. Então, essa imunohistoquímica que você pede
no momento do diagnóstico, isso faz extrema Toda a diferença para a diferença. gente. Faz toda a diferença, né? Ele norteia, Exato, né, a conduta do exato, paciente, né? exato. Mas sempre eu gosto, mesmo aqueles bonzinhos que eu só tratei, de ele ter um oncologista clínico para chamar de seu. Porque é ele, né? E a gente, porque cada vez mais a gente precisa de equipes, Sim. né, que conversem, de equipes que apoiem a paciente de um jeito. Eu não aceito muito assim, paciente que faz uma coisa no canto, outra coisa no canto, outra coisa, porque a gente deixa fragmenta muito a conversa, a informação, e o paciente precisa ter uma fluidez no discurso dos seus médicos. Tem que estar alinhado, né? A quem é hoje, né? A gente sabe que um câncer numa paciente jovem, numa família, desnorteia a família inteira e tal, mas qual é aquela paciente que você indicaria testes genéticos, né? E a quem da família? Quais os membros da família? Boa pergunta, Yolanda, excelente. Bem, a gente está falando muito de tumores ginecológicos, todas essas pacientes que têm câncer de ovário e câncer de endométrio, elas têm que fazer teste genético, todas. Algumas do câncer de endométrio, muito a depender do tipo da imunohistoquímica delas. Mas a gente pode dizer, a grosso modo, que todas elas, as pacientes que têm câncer de ovário e que têm câncer de endométrio, elas têm que, no mínimo, passar por uma triagem com um especialista em aconselhamento genético ou oncogenética. Se nas avaliações subsequentes a gente faz o teste genético, e esse teste genético é um exame amplamente hoje disponível, né? A gente estava falando de algumas décadas atrás, na época do projeto Genoma, no início dos anos 2000, um teste genético desse custava $100 mil, por aí. Exatamente. Hoje custa R$1.000 e poucos. Está acessível. A gente aqui na cidade tem vários laboratórios que podem fazer esse teste genético a custo barato, dividido, parcelado. Inclusive, quando a gente encontra alguma alteração, o próprio laboratório ele fornece testes gratuitos para os familiares, isso é ótimo. Então, assim, todas essas pacientes, como a gente falou, que fazem essa avaliação e que tem alguma alteração positiva, que diz assim, aquela alteração ela é causadora de doença, o que a gente chama de alteração ou mutação patogênica, essa paciente, a gente vai seguir ela fazendo algumas condutas redutoras de risco, como, por exemplo, a Angelina Jolie fez, né? E os seus parentes de primeiro, segundo e terceiro grau, obrigatoriamente também têm que ser avaliados. Pai, mãe, irmãos, filhos e filhas, principalmente. Vai ter aqueles casos que a gente vai botar para fazer uma colonoscopia aos 40 anos. Até menos, até menos do que isso, com certeza. Ninguém gosta, mas isso, exato. Salva a vida, né? Sim. Eu tenho alguns casos de síndrome de Lynch que começam a fazer colonoscopia com 20 anos. Paciente com polipose adenomatosa familiar, que geralmente o diagnóstico é na adolescência, 15, 18 anos. Então, a gente obrigatoriamente tem que rastrear todos os familiares. E quando a gente diagnostica essa alteração ou os pólipos, a gente começa a fazer colonoscopia todo ano. Até quando? Durante a vida toda do paciente, né? Como você falou, o risco de alguns desses pacientes que têm algumas alterações, você falou do BRCA para câncer de mama, por exemplo, é muito alto, 80% de chance de uma paciente que tem uma mutação no gene BRCA ter câncer de mama ao longo da vida. Isso para câncer de ovário é um pouco menos, mas é significativo. É tão significativo de tal forma que nessas pacientes a gente recomenda a cirurgia redutora de risco. Então, se uma paciente para mim hoje chega, digamos, uma jovem, eu tenho várias jovens, eu tenho uma jovem, uma paciente minha de 22 anos de idade com mutação em BRCA1, e toda consulta eu tenho com ela, eu digo, tenha seu filho. Você ganhou de mim, a minha eu tenho de 27, tenho de 30, tenho de 33, 31. Essa moça de 22 anos, ela fez a cirurgia das mamas, porque ela teve um câncer de mama, ela tinha mutação no gene BRCA1, mas agora a gente está rastreando os ovários. E a gente faz o rastreamento a cada 6 meses certinho, com ultrassonografia, o CA-125, mas o objetivo dela é definir a prole dela, ou seja, ter os filhos dela, e no momento que ela disser, doutor, agora eu tenho todos os meus filhos, eu posso fazer essa cirurgia. Isso. A gente
conversa e recomenda, né, Aham. após uma reunião, uma avaliação muito profissional com você, com o Aham. ginecologista, Aham. com o ginecologista da paciente, o Uhum. oncologista, essa cirurgia, que vai ser uma cirurgia, né, que vai reduzir a quase zero o risco dela ter câncer de Isso ovário. mesmo. Então imagina, né, uma jovem de 20 e poucos anos, com a chance de quase 100% ao longo da vida de ter câncer de ovário, por exemplo, pode, né, reduzir o risco de ter essa doença a quase zero. Aham. Imagina, Aham. né? Aham. E ainda tem uma outra coisa importante, Aham. que especialmente nas mulheres que têm essa alteração genética e ainda não tem a sua prole definida, pode ser feito o que a gente chama de seleção do óvulo, que tem ou não alteração genética. Então, se, por exemplo, a moça, ela vai lá e ela diz assim: doutor, eu não quero que meu filho ou minha filha tenha essa alteração genética. Temos a possibilidade de, junto com os nossos colegas especialistas em reprodução humana, selecionar o óvulo daquela paciente que não tenha ou não a doença. Exatamente. Uhum. E ela vai, né, ter uma grande chance de provavelmente garantir que o filho ou a filha dela não tenha aquela alteração. Por exemplo, Exatamente. Então, veja como a gente está num cenário completamente de 30 anos atrás, em que a gente não sabia ou não tinha informação a respeito desses testes genéticos que entraram no Brasil há cerca de 10 anos atrás. E como é maravilhoso, né? Porque qual pai, qual a mãe que vai, né, podendo deixar de intervir, né? Yolanda, tem uma frase... Nessa maldita herança que eu tenho. Perfeito. A herança genética do câncer, ninguém quer passar por essa Tem uma provação. pergunta que eu sempre faço aos pacientes, quando os pacientes estão nessa, digamos, nessa linha tênue entre fazer o teste e não, e mesmo aqueles que fazem um teste, entre decidir entre a cirurgia ou não. Uma pergunta simples, eu pergunto: o quanto você pagaria ou quanto você faria possível para deixar de ter um câncer? Ou para ver seu filho ou sua filha sem ter esse diagnóstico? Aí boa parte deles, eu faria tudo que tivesse ao meu alcance, fosse possível para eu fazer. Sim, claro. Então faz, então assim, e não é tão exorbitante, ao contrário, isso já está disponível. Já foi há 10, 15 anos atrás, isso era praticamente impossível. Não ter, os testes genéticos chegaram no Brasil em meados de 2013, 2014, quando o grande laboratório dos Estados Unidos perdeu a patente. Então ele perdeu a patente do teste, ou inúmeros outros laboratórios conseguiram replicar aquela tecnologia para fazer esse teste no mundo afora. Então, por volta de 2014, quando esses testes começaram a chegar no Brasil e começaram num valor caro, em 2014 custava o valor, era 15, 20 mil reais. Hoje, como a gente falou, custa R$1.000. Tem teste até com um valor inferior a isso. Então, então, hoje você não vai digamos, ter tanto sacrifício financeiro do que se tinha há 10 anos atrás. Hoje está muito mais fácil fazer um teste desse. Fora a possibilidade de selecionar o óvulo que tem ou não, outra medida que a gente toma é assim, orientar a paciente, eu sigo essa orientação, que é a orientação internacional, conclua sua prole até 35 anos. Perfeito. Né? Perfeito. Você vai ter óvulos de melhor qualidade, né? Porque depois disso você vai estar apta para fazer as cirurgias redutoras de risco, que são as mastectomias, né? A mastectomia, a histerectomia, né? A oforectomia. E tem outra coisa também interessante que não se sabe muito por aí, mas essa paciente, uma vez retirada esses órgãos, ela está apta para fazer uma reposição hormonal de alta performance. É muito interessante, porque a gente consegue ainda preservar massa óssea, cérebro, aquisição de conhecimento, fica direitinho. Ela não tem... A gente já tem dados de desde segurança. Que ela não tenha desenvolvido o câncer, né, ela não tem restrição à reposição. Isso é muito importante que se diga, porque assim, falou em câncer, não faz reposição, não é bem assim. Isso. Então, como a gente estava falando, né, hoje a gente tem dados de segurança que mesmo nessa paciente que
que tem essa alteração genética, é portadora da alteração, da mutação genética, porém, né, aí fique bem claro, que nunca teve um câncer, né, de mama, digamos, mas tem essa alteração genética, ela pode fazer com segurança a terapia de reposição hormonal, sem aumentar riscos de maneira significativa para o câncer de mama, outras neoplasias, outras doenças oncológicas. Isso mesmo, perfeito. Porque é uma confusão muito grande, né? As pessoas, isso é um problema que é trazido para nós, da ginecologia oncológica, com muita frequência, né? Não, meu doutor disse que eu não posso de jeito nenhum. Mas muitas vezes tratou um câncer, veja, que não tem nenhum estímulo por hormonal, exemplo, não tem um perfil. Câncer de colo de útero, por exemplo. Colo de útero. Isso acontece muito. Acontece muito. Chegam né? as pacientes que fizeram tratamento para câncer de colo de útero, ou operaram, ou fizeram quimioterapia, radioterapia. E imagina, né? E câncer às vezes curada de longa data. Exato. E sofrendo muito com uma menopausa iatrogênica, com a menopausa iatrogênica no sentido de que foi um tratamento médico que trouxe essa menopausa precoce para ela, né? Sofrida, envelhecida, com doenças que esse envelhecimento, quando não se tem os estrogênios, vão acontecendo, né? E que poderia estar sendo beneficiada simplesmente por boa informação. Perfeito. Então, meu interesse aqui é exatamente tentar trazer informação em câncer, informação de qualidade para o nosso público, né? Assim, para as nossas pacientes, né? Para os familiares dos nossos pacientes, né? E agora eu queria de você o seguinte, qual seria o recado que você daria, tá? Para essa família que teve, né, o infortúnio de ter alguém jovem com câncer, né? Como é que essa cabeça desse povo, então, o que é que você faria, o que é que você diria a eles? Perfeito. Então, se uma paciente teve um câncer jovem, essa paciente, primeiro ela converse com o médico dela, ou oncologista, ou cirurgião, né? E pergunte a ele se ela, o que é que ela acha, que ele ou ela acha de passar por uma avaliação genética. Ou pelo menos indague ele sobre isso, né? Porque a grande maioria desses pacientes que têm câncer numa idade jovem realmente necessitam passar por uma avaliação genética. Mas é bom isso vir não só do paciente, mas também ficar acordado entre o médico que acompanha a paciente, seja o cirurgião, seja o ginecologista, o oncologista. Então, assim, tudo ok, posso passar em aconselhamento genético, avaliação, tem indicação, tranquilo. Sempre a paciente, idealmente, ir para a consulta de avaliação genética com a família, eu recomendo isso, ou pelo menos as pessoas mais próximas. Próximo, exato, perfeito. Né? Um parente que seja um bom ouvinte, né? E que porque tem que ter o perfil também, perfeito. Né? Se for e que de preferência seja aquela pessoa na família que mais conhece a história da família. Aí eu sempre digo, tragam aquela sua tia que conhece a história do seu bisavô até a história do afilhado da sua enteada. É a pessoa que sabe, que conhece todo mundo, que sabe que quem teve aquilo ou não, perfeito. Traga todos os exames, testes, biópsia, tudo que você tiver, relatório médico. Esse é um ponto fundamental, porque já nessa consulta inicial, baseado nisso tudo, nessa história familiar, no dado do tipo de câncer que a pessoa teve, a gente já vai direcionar para qual tipo de teste genético a paciente vai fazer, vai ser submetido. Como eu disse anteriormente, hoje isso está extremamente difundido, fácil. A gente pode fazer o teste por exame de sangue ou por saliva, tranquilamente. O teste sai, o resultado em alguns dias. É um exame de sangue simples, como quem colhe hemograma. O custo, como a gente falou, muito, muito facilmente acessível hoje, inclusive com alguns planos de saúde, a maioria dos planos de saúde, né, que tem que seguir o rol da ANS, né, esses testes, boa parte deles já estão incorporados no rol da ANS, então os pacientes que têm inclusive plano de saúde podem fazer esse teste, aí o plano de saúde arca o custo desse teste, e no SUS, infelizmente a gente ainda não tem incorporação desses testes no SUS, mas a gente às vezes consegue fazer numa plataforma
num programa de um doutorado, de um mestrado, a plataforma de alguma indústria farmacêutica que fornece o teste, né, boa parte das vezes também gratuito para os pacientes. Então, hoje a gente tem possibilidades múltiplas e inúmeras de não deixar com que essa paciente fique sem informação e a gente conhecer realmente a causa daquela doença. Porque sabendo a causa, a gente pode agir numa possível prevenção de novos tumores ou reduzir o risco ao máximo de novas doenças. Que bom. O poder da informação, eu acho que ele não tem limite, né? Muito bom mesmo. Leandro, muitíssimo obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, tá? Foi um prazer enorme falar com você. É sempre um prazer conversar com você. Eu espero que suas ouvintes, telespectadores, né, aproveitem bem essas informações. Eu estou aqui disponível para futuras oportunidades. Então, muito obrigada.